Vamos para mais um episódio! Olha, eu amo episódio com convidado. Eu acho que a minha audiência tá cansada de saber disso. Mas eu tô muito empolgada com essa nova leva de convidados que eu tô, porque assim, tá muito maravilhoso. Inclusive, assim, não por acaso são todas mulheres. Mas fazer o quê? Se eu conheço muitas mulheres incríveis, maravilhosas e que merecem ser exaltadas. Eu amo essa fase. Tô amando receber essas mulheres todas. E vamos para o episódio de hoje que eu estou empolgadíssima. Vou dar uma leve introdução. Vamos falar sobre Creator com Dona Thaís, maravilhosa. Mais uma mulher incrível que eu virei fã graças à comunidade do RD. Sim, vocês vão ouvir muito a gente falar do RD ainda, porque, né, queridos, embaixo amigos, estamos no meio de pessoas maravilhosas. Thaís é uma pessoa incrível, uma mulher de admirar, tá entendendo? Empreendedora, profissional do mercado, embaixadora. Olha, eu tô assim, eu tô com um percaminho de elogios, mas eu vou ser justa e vou deixar que ela se apresente. Thaís, fique à vontade, fale o que você quiser. Fale, cite o que você achar que tem que citar. O Pode Pri é todo seu. Obrigada, Pri. Começando pelo meu nome, eu sou Thaís Formigoni, sou embaixadora da comunidade do RD Summit, trabalho no meio do marketing e também sou a criadora da Momento Vilex, que é uma marca de velas artesanais e que nasceu basicamente de um recomeço. Então, eu estou muito animada por estar no podcast. Agradeço muito ao convite, foi incrível. Então, a Vilex surgiu em 2022, um momento bem complicado. Estávamos em período de pandemia, eu estava num momento ali de crise de burnout, também passando por questões financeiras, e foi nesse contexto, né, que eu busquei me reconectar comigo mesma. Foi muito importante esse processo, justamente para eu me reconhecer novamente, entender coisas que estavam acontecendo. E foi no meio da criação das velas que eu encontrei uma forma de terapia. E também muita parte do relaxamento, de cura. Eu gosto muito de criar blends, então eu fui aprendendo, fui transformando esses blends em essências criativas e também que tivessem um propósito. Era algo que eu estava buscando e que eu nem sabia que estava buscando. Então, foi aí que eu percebi que talvez, né, fosse interessante transformar esses momentos de calma, de bem-estar, de pausa na rotina, algo que outras pessoas também pudessem viver. Eu sempre ficava imaginando eu posso ajudar as pessoas. E dessa forma foi a que eu encontrei. Eu sou apaixonada pela minha marca, sou suspeita para falar, mas hoje a Vilex é um convite para a gente viver o presente com muito mais intenção, sabe? Como cada produto é feito à mão, nós temos muito cuidado, não carrega só um aroma, a ideia não é essa, nunca foi, mas que tenha sensações, as memórias, aqueles pequenos refúgios no meio da rotina, no dia a dia, quando a gente está tendo um momento difícil. Acho que é isso. Ai, amei. Amei que a missão e visão e valores da empresa já nasceu naturalmente, gente. Ai, que paixão quando acontece isso. A propósito, sabe que eu lembrei? Nem foi quando a gente conversou que eu pensei nisso, gente, porque assim, esse Uhum. episódio surgiu de uma conversa que nasceu sem pretensão nenhuma. Porque pelo menos eu só chamei porque realmente foi assim, só de trocar uma ideia mesmo, porque eu gostei muito, e aí a gente acabou falando um pouco mais do que o que não é fora do normal pra mim, né? Que falo mais como da cobra. Mas acabou surgindo, porque quando essa mulher começou a falar, eu falei, não, gente, Thaís é um episódio muito bacana de Pode Pri, eu preciso fazer esse convite. Não sei se ela vai aceitar, mas eu quero muito. Já fiz o convite torcendo pelo positivo. Mas sabe o que eu lembrei? Uma amiga bem próxima, inclusive, ela também estava passando por uns maus bocados uns anos atrás no trabalho. Ela é biomédica. E ela estava trabalhando na área de resultados de exame, se eu não me engano. Porque eu não entendo muito da área, mas eu acho que eu não estou enganada. E aí eu Sim. lembro que ela estava passando por uma pressão também gigantesca. E aí somou que
o corpo, né? Na verdade, assim, o cérebro é bem inteligente. Quando a gente não cuida bem do nosso corpo, ele dá sinais físicos, porque na cabeça dele, ele sabe, né? Ele tá lá dentro, ele fala assim: ah, você só liga pra quando eu dou sinais? Então toma, querido. E aí ela tava tendo muitos problemas de saúde, recorrentes e seríssimos, assim, ao ponto de até ser diagnosticada com uma doença autoimune e até hoje não saber qual dessa doença. E ela tá há anos nessa luta. E aí ela chegou numa fase da vida que ela falou assim, cara, esse trabalho tá me matando. Esse trabalho não vai acabar com a minha vida. E não numa questão mais mental. Tava abalando, sim, óbvio, o emocional, mas tava já realmente no físico. E aí ela conheceu uma colega de trabalho de lá, que ela vendia velas. Se eu não me engano, era só velas até então. Aromáticas e tal. E ela amou. Ela amou, tipo, conhecer, e ela comprou dessa colega e achou, nossa, que bacana, e fazer com as próprias mãos, e começou a surgir dúvidas. Até que um dado momento a colega falou que ia parar, porque tava crescendo muito. Ó que problema chatão, né? Tava crescendo muito e ela tava começando a ficar sem tempo, então ela teve que escolher. Ou ela tocava o negócio dela, o empreendedorismo dela, e tentava tornar maior do que já estava crescendo, ou ela tocava o CLT dela, que é a formação dela e tudo mais. Na dúvida, ela preferiu tocar o CLT. Só que nisso, ela plantou uma sementinha do bem na cabeça da minha amiga. E aí a minha amiga acabou lançando, inclusive, ela começou a crescer o portfólio dela também muito, muito rápido, mas o que eu mais achei legal é que tudo começou para ser terapia. Terapia ocupacional, que chamam até. E eu achei que faz muito sentido, porque é toda a física que acontece para colocar isso em prática e o produto se formar, eu acho mágico. Porque assim como eu compartilhei com a Thaís, vou compartilhar aqui com vocês. Eu amo tudo que é artesanal. Inclusive, eu acho que tem um amor a mais, assim, um sentimento a mais, que coisas compradas na loja, já pronta, fabricada, não tem. Então, eu, Priscila, sou o tipo de amiga que dou um presente, pode até ser comprado. Eu dou preferência para não, mas pode ser. Só que eu sempre faço uma cartinha à mão, um bilhetinho. Eu vendo no Enjoei um produto, eu sempre coloco o histórico do produto. Tipo, olha, comprei esse produto porque tava assim, assim, assado na época, mas eu espero que você conte uma nova história com esse produto. Eu gosto dessa coisa do afeto que a gente coloca nas coisas, né? Não querendo ser muito ligada a bens materiais. Mas essa minha amiga me mostrou isso e curou ela. Curou de tamanha forma que ela ainda está em tratamento de saúde e tudo mais, claro, óbvio, né? Saúde física também não se cura no milagre. Mas felizmente ela tá bem melhor. Inclusive, eu soube que ela voltou a trabalhar na área, mas de forma mais leve, mais consciente também de coisas que ela não quer, e aí ela vai ficar tomando atenção para não se repetir. Então, eu acho que isso é realmente a missão da sua empresa, ela é linda, puramente linda, só por ela existir. E eu acho uma tristeza profunda que eu não possa comprar e adquirir essas coisas, porque, gente, uma curiosidade. Acontece com frequência, mas infelizmente eu fui a sortuda, sorteada do momento. Eu não consigo óleos essenciais, velas aromáticas. Eu acho que para por aí, porque os aromatizadores de casa não me incomodam. Só que eu também não posso usar muito. Tipo, acabou o frasquinho, joga fora, porque senão. Joga fora, eu digo assim, acabou, não repõe. Tem que demorar um tempo. Mas eu, Priscila, tenho um dor de barriga. Olha que aleatório. Sabe, pobre? E o pior é que eu sou o clássico pobre, tá? Sabe a pobre que quer que só brinco só de ouro? Eu sou essa pobre. Agora eu tô com alergia a metal. Mas sabe o que prejudica? Toda tinta de cabelo tem metal. Eu jurando que vegano não tinha, mas metal tem no mundo. Então, eu sou a pobre típica, não posso comer lactose, e agora sinto dor de barriga com velhinhas aromáticas. Eu tentei no início com olhinho essencial. Sabe, não era de ir no banheiro ou não conseguir comer, era um lance de ter alguma coisa que não tá bacana, ter alguma coisa que não tá legal. E aí eu dormia mal, acordava mal, e aí eu não entendia. O primeiro óleo foi de lavanda, se eu não me engano. Aí depois eu tentei pro de alecrim, que diziam que era muito bom para energizar e também para dar uma despertada, assim, dar uma energia natural. E aí me deu também. E aí foi quando eu percebi, eu acho que tem alguma coisa ligada ao que eu tenho feito de diferente, porque na época eu já tava mudando minha alimentação, eu sabia que eu não tava comendo nada de errado. E aí chegou dezembro, meu aniversário.
E uma amiga começou a fazer vela. Uma outra amiga, não essa que eu citei, até porque, se eu não me engano, ela ainda não faz vela. Eu acho. Eu acho que não. Ela faz mais sabonetes, líquido, também faz o em barra, também tem esfoliante corporal, mas se eu não me engano, velas ainda não. Ou tem, mas não tenho certeza. Aí uma outra amiga, o marido dela tava começando a fazer. E aí ele me deu de presente um azul, a coisa mais linda do mundo. Assim que eu acendi, que começou a subir, voltou. E aí eu apaguei e falei, não, gente, não é, não adianta, não é pra mim, infelizmente. E ela acabou me contando que ela foi atrás da professora dela e ela explicou que realmente tem pessoas que são assim. A solução é insistir, só que eu já tinha insistido meses. Ela falou que talvez fosse questão de insistir anos. Eu falei, não, desculpa, a gente não dá pra viver com dor de barriga. É horrível, eu já passei minha infância com isso, então assim, não. Então eu fiquei muito triste, mas admiro muito. E como eu vi de perto uma amiga vivenciando um pouco disso, eu achei assim, só a questão da alquimia já é algo que me apaixona firmemente. Mas enfim, voltando um pouco, a gente não escapou não do tema, só para deixar claro, que eu também falo demais, mas eu também não sou tão aleatória. Somos creators, então criamos conteúdo. E acima de qualquer outro profissional, sabemos a dificuldade que é criar. Logo, não podemos ser casa de ferreiro espeto de pau. Mas é difícil, muito difícil. A gente estava conversando sobre isso. Inclusive, eu fui num evento que falou muito sobre isso. Com certeza, o palestrante falou que se eu perguntar quem tem agenda para um novo cliente, 100% levanta a mão. Mas se eu perguntar por que que não cria um conteúdo para si mesmo, vão dizer que é falta de tempo. Então, assim, tem tempo para o novo cliente, mas não tem tempo para o próprio conteúdo. Eu senti um tapaço na minha cara. E olha que eu tô criando conteúdo recorrente, eu acho que mais ou menos há 1 ano e meio. Mas eu não vou descartar que eu também empreendo. Claro que eu faço uma venda de serviços. Thaís maravilhosa faz vendas de produto, além de trabalhar no seu dia a dia. Então eu entendo que não é fácil, mas sabemos como ninguém também que é necessário. Logo, dona querida maravilhosa Thaís, quero saber dos seus maiores desafios como empreendedora. E eu entendo que esses desafios podem se enquadrar também na sua vida profissional. Sendo CLT ou PJ, eu sei que isso se enquadra. Então, fique à vontade para citar o que você achar melhor. Mas eu quero muito saber quais seus desafios em relação a criar conteúdo, que é uma parte fundamental, né? Quem não é visto não é lembrado. Pri, a mesma coisa que você falou sobre casa de ferreiro, espeto de pau, acontece muito, justamente por ter, né, essa dupla, tripla jornada aí, com trabalho, empreender e mais estudos, né, que a gente sempre precisa estar atualizada. Acho que um pouco sobre como empreender é que junta com o Creator, é que empreender sozinha é um ato de coragem, em primeiríssimo lugar. No meu caso, eu sou responsável por absolutamente tudo na Vilex, da produção à embalagem, ali do atendimento ao cliente, criação de conteúdo. E acho que o maior desafio mesmo é equilibrar todos esses papéis, né? Autonomia e sem perder o propósito da marca. Então, tipo, então nem sempre é fácil conciliar, né, os dois mundos ali do trabalho, CLT, com o empreendedorismo. E também, às vezes, o cliente está no WhatsApp esperando um orçamento, mas eu também estou ali na produção das velas, o Instagram às vezes está parado, mas a gente tenta todos os dias colocar em prática o que a gente sabe. E mesmo com essa correria toda, eu busco sempre lembrar do porquê que eu comecei. Quando o cliente me fala que aquela vela foi um presente para o Dia das Mães, que foi usada num dia difícil, e que o cansaço, que lembra a gente que o cansaço de toda dessa produção, ele vale a pena, né? Então, muitas vezes a gente escuta muita história, tenta trazer esse conteúdo, claro, com aprovação do cliente, que ele seja também um pouquinho da marca, sabe? Que ele traga esse propósito, que a gente possa trazer o conteúdo, a história dele. Mas basicamente é isso. Acho que o maior desafio mesmo é equilibrar tudo, e ter coerência, transparência na comunicação
e também trazer autonomia para o cliente, para que ele se veja no conteúdo, né? Que eu acho super importante. Nossa, eu acho que você falando, eu pensei super em como storytelling tá cravado. Eu tenho muita dificuldade em encaixar o storytelling nos clientes. Eu acho que é uma dor que a gente sente de um modo geral, porque não é fácil, né? Você gerar histórias em tudo, em todo contexto. Mas o quanto na sua marca, não vou dizer que é simples, porque criar storytelling nunca vai ser fácil. Mas o quanto tá muito atrelado. Tipo, eu acho que para você é quase que automático você atrelar, principalmente quando você ouve um depoimento, um comentário, um retorno de um cliente. E isso é muito bacana, porque as últimas atualizações que a gente está tendo, vai ser muito o que vai acontecer, né? Eu vi um influenciador que eu descobri no último evento que eu fui, no Conexão Social Media 2025, e aí ele falou uma coisa que eu acho que é isso. É muito conteúdo agora, nada de conteúdo pouco, sucinto, resumido. Quanto mais longo, melhor, porque você vai aparecer nos resultados do Google, você vai aparecer nos resultados do Chat GPT, quer dizer, vai se você fizer o seu trabalho direito. Eu sei que é um pouco redundante eu falar essa frase, mas não adianta. Eu sei que tem conteúdos que naturalmente não tem muito o que falar e não dá para ficar enchendo linguiça. Mas vai ter coisas que você precisa não resumir. E eu, particularmente, tô um pouco que amando essa atualização. É a primeira atualização que eu tô pirando. Porque eu sou uma pessoa. Gente, eu não sou de poucas palavras. Então, até falando por conta, sem fonte, sem nada. Eu não consigo, entendeu? Eu sou uma pessoa. Ai, gente, eu sou filha de paraibano, sabe? Pai e mãe paraibano. Então a gente não gosta de falar só um. Ai, comi uma coisa X no sábado. Não, eu quero te contar o porquê que deu vontade de comer aquela coisa X. Se no meu trajeto deu algum problema, se aconteceu alguma coisa, porque tudo na minha família torna um storytelling. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, eu acho que não é por menos que eu sempre tive vontade de ter um podcast quando se inventou isso. Então, eu gosto muito. E aí eu fico pensando, quando eu entrei no mercado, eu via muito sobre storytelling já. Storytelling, para quem é da área, sabe que não é de hoje. Só que como é que a gente conta grandes histórias em 1 minuto e meio? Como é que a gente conta qualquer história em 30 segundos? Então eu tinha uma dificuldade gigantesca. Eu sabia que fazia sentido storytelling, assim como a jornada do herói, por exemplo, que não é só aplicado em histórias de super-heróis, eu aprendi isso na faculdade. Mas como é que eu aplico isso em 30 segundos, gente? Ou na época ainda era 1 minuto e meio, o que hoje já, pô, em 3 segundos eu preciso aplicar um gatilho mental para chamar a atenção de alguém num vídeo. Então, assim, para mim era surreal. E agora? Agora tá se tornando factível para mim. Agora tá se tornando mais real. Pelo menos, de novo, pensando no meu jeitinho, que é um pouco peculiar e que gosta muito de contar histórias. Inclusive, eu gosto de ouvir também histórias. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada em convidados no Podprê. Porque eu ouço coisas tão bacanas, tão legais. Eu tô amando saber um pouco mais sobre a sua marca e sobre você, porque é sobre isso. Eu já tinha declarado antes, mas eu vou declarar gravado agora, que eu fiquei apaixonada. E assim, não à toa que a estatística mostra que as maiores empreendedoras são mulheres. Porque o desafio, queridos, é gigantesco. E a gente, por mais que não sejamos mulheres maravilhas, e por favor, não tentem ser, porque isso adoece, mas a gente tenta levar numa boa. Inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade de transformar, de ter hobby, porque o hobby acaba se transformando em trabalho. E eu fico tão chateada. O lettering, inclusive, eu tenho dois aqui no meu fundo que foram eu que fiz, esse aqui e esse aqui. E assim, quando eu comecei a fazer, eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre gostei. E lettering era a minha paixão. Então, desenhar letras, para mim, era tipo, nossa, que uau. Na pandemia, eu fiz um workshop da. Ai, como é que é o nome? Carol. Esqueci agora. Mas é uma menina que é muito conhecida no mundo do lettering. Stefano, eu acho, se eu não me engano. E aí eu fiz um workshop dela, pensei, cara, quais as chances? Ela falou que qualquer um pode fazer lettering, então eu sou qualquer um. Minha mãe disse que eu não era todo mundo, mas eu sou qualquer um no mundo, né? Então, encontrar isso, contra fatos não há argumentos. Tentei fazer, óbvio que os primeiros ficaram horríveis, mas eu achava bacana que ela falava que qualquer um podia fazer com qualquer material.
Eu comecei sem querer comprar nada. Falei, não, eu quero ver se primeiro eu consigo. Depois é depois. O resto é resto. E aí eu consegui fazer. E aí eu lembro que o meu primeiro kit de lettering foi um. Eu tenho até hoje algumas, inclusive, que ainda tem alguma coisa. Foi uma caneta de brush que minha mãe me deu de presente, porque ela viu quanto eu estava apaixonada por aquela atividade. E na época, só tava eu assalariada em casa e fui mandada para casa com metade do salário, né? Meu pai foi mandado de férias sem um tostão e ficou 3 meses em casa. Minha mãe diarista. Então, né? Diarista, sem ir trabalhar. Minha mãe dizia muito isso na pandemia e eu dava muita risada. Infelizmente, ainda não inventaram a faxina online, o que eu ia amar, com toda certeza, mas ainda não inventaram. Então, minha mãe ficou sem renda e aí ficou naquela agonia, né? Do que será que vai ser? A casa era própria, graças a Deus, então, dos males o menor, na rua a gente não ia viver. Mas eu ficava naquela agonia, eu sou a única assalariada da casa, como é que vai ser pra manter tudo? Aí acabou dando certo, aí minha mãe acabou me dando de presente, porque na época eu tava gastando com nada superficial, mas ela acabou me dando, me apaixonei profundamente. As canetas duraram super pouco, tanto que eu tenho pouquíssimas aqui desse kit que ela me deu, porque gastou muito rápido. E aí ela acabou que eu comprei e fui comprando mais, e hoje eu tenho um kit gigantesco, mas com o tempo eu comecei a publicar e começaram a surgir pedidos. Eu falei, foi a primeira vez que eu fiquei um pouco triste. Que eu falei, é muito bom saber que eu tô tão bem assim, né? A ponto de alguém querer gastar com aquilo. Gastar não, né? Investir no meu trabalho ali artístico. Mas ao mesmo tempo, que triste, porque não quero que se torne uma obrigação. E aí eu fiz dois ainda. Uma para minha terapeuta, que não era muito profissional, mas tudo bem. Mas não por isso, não por isso, não pela encomenda que ela fez, claro, que foi para dar de presente. E outro foi uma colega de trabalho que ela também comprou para dar de presente. Eu fiquei muito feliz, porque, cara, você não dá qualquer coisa, né, para quem você gosta. Então eu achei muito bacana. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu não quero transformar isso num trabalho. Então eu fiz até um Instagram, eu até compartilhei com a Thaís o perfil, mas eu não alimentei mais, de propósito. Porque eu não queria que aquilo se transformasse em uma obrigação. Porque a minha vontade, o meu desejo era esse, era fazer pra mim, era fazer pra amigos. Eu tenho um amigo que quer muito lançar um podcast, eu tô dando quase na cara dele, que ele me convidou para um episódio faz uns 3, 4 anos, tá? Não lançou ainda. Eu convidei ele pro meu podcast que eu lancei, sei lá, 2 anos depois. E ele nada, eu vou dar na cara dele. Mas eu fiz um lettering pra ele que a ideia, sabe? Eu acho que foi o pod delas. Não, era o da Giovanni Bank, que era um podcast que os convidados levavam presentes. E aí a prateleira ficava gigantesca de coisas aleatórias. E eu falei pra ele, eu quero te presentear. Não sei se você vai tornar isso frequente, né? Mas eu quero te dar um presente tal. Fiz e até hoje tá comigo, porque o bonito não lançou o podcast. Mas, ligando inclusive a essa história toda que eu contei, eu quero muito te perguntar qual é o seu maior desejo com o seu empreendimento, ou até também com o seu trabalho, que seja. Porque, como eu te falei, o meu maior desejo com o lettering era o prazer de saber fazer. Inclusive, o meu próximo passo agora com o lettering, que faz tempo que inclusive não faço um, nem digital, nem manual. Hoje seria aprimorar, porque hoje eu sou muito de buscar referência. Então eu faço adaptações pequenas, mas a maioria eu vejo pronto e refaço, seja manual, seja no digital. E aí eu queria saber como é que é o seu maior desejo hoje, de repente Vilax, né? Na Vilax, É, ou talvez na sua vida pessoal, qual é o seu maior desejo como creator, como empreendedora? então, é, o maior desejo mesmo é que a empresa cresça, né? Acho que todo empreendedor quer isso. Amo marketing, amo toda a trajetória que eu fiz profissional, mas hoje, se eu pudesse viver somente do meu empreendimento, seria um sonho realizado. Justamente porque, para mim, é um trabalho que não é trabalho. Fica super tranquilo, eu fico super tranquila enquanto estou fazendo. Não, para mim é uma paz. Mesmo atender cliente, que às vezes é um pouco mais complicado, mas essa função de produção, embalagem, tudo é feito com tanta calma e tanto carinho que é a realização de um sonho. Mesmo continuando no marketing, porque
ainda assim sou apaixonada por ele. Fiz alguns anos de design gráfico e Olha que legal. mudei, faltando um ano para me formar. Minha mãe ficou muito brava comigo na época. Foi bem engraçado, porque ela ficou sem falar comigo durante vários dias, Meu Deus! justamente porque faltava pouco tempo para me formar. E eu simplesmente disse: não, não quero mais. Eu vou para publicidade, mas com foco no marketing. Então, eu mudei bastante de área durante todos esses anos. Eu tô, eu comecei a estudar em 2000 e alguma coisinha, assim, bem antiga já. É, já mais para a parte 2014 ali, 2013. Então, foi uma trajetória longa e eu preciso dizer que eu sou apaixonada pelo marketing. Tanto que a gente vai para a RD Summit e sai de lá com a cabeça explodindo de tanto conteúdo que é passado para gente, é muita ideia, também traz aquela sensação de pertencimento, eu acho, porque no dia a dia, às vezes, eu trabalho remoto, então, muitas vezes a gente não tem contato nenhum com os colegas de profissão. O máximo um Teams ali enviado, uma reunião, mas mesmo assim falta um contato mais direto, aquele networking. Então, acho difícil abandonar também o trabalho de marketing. Ai, nada substitui, né? Tipo, Não, as pessoas usam muito Google, ChatGPT para tirar dúvidas e tal. Eu ainda sou millennial, gente. Sou muito sim, millennial e eu sou fã de colocar a dúvida para outros colegas. Outra coisa, problema tanto pessoal, tipo, ai, eu moro sozinha hoje, né? Então, ai, aconteceu alguma coisa na minha cozinha. Meu spray que eu comprei do azeite não tá funcionando direito. Eu sou dos primórdios. Eu vou primeiro nos coleguinhas. Aí, quando os meus coleguinhas íntimos, próximos, não sabem, eu vou para uma comunidade maior. E aí, quando ninguém consegue me ajudar, que é difícil, tá? É difícil não chegar a passar desse ponto. Mas passou, aí eu vou pro Google. Aí eu vou para Alexa, aí eu vou para o chat GPT, que eu não uso tanto, confesso. Mas eu também sou dessas. E outra, você falou dos anos que você estudou. Cara, eu me senti uma velhinha assim na faculdade, porque eu esperei 3 anos para entrar. Porque eu tinha uma coisa comigo que eu não queria fazer qualquer coisa. E eu sabia que faculdade não era fácil, nem questão de custo, nem questão de fazer, de executar. Então eu tive que fazer escolhas muito sérias quando eu escolhi publicidade. E na época que eu escolhi, ninguém me deu apoio. Ninguém. Os meus pais hoje são muito orgulhosos por mim. Eles enchem o peito para falar de ai, meu Deus, minha filha independente, minha filha que se sustenta. Mas antes, minha mãe virou pra mim quando eu falei que eu ia fazer faculdade. O que que você quer, querida? Trabalhar na Globo? Fazendo comercial da Globo? Eu não sabia, eu confesso que eu não sabia muito o que que era, mas eu já tinha feito um estudo básico da grade. Então eu tinha uma certa noção que eles não tinham. Mas assim, eu não tive apoio nenhum. Então o que que eu fiz? Eu vou ter que me estabilizar no emprego, que eu não posso perder ele fácil. Então eu demorei 3 anos. Um ano foi para conseguir um emprego, eu fiquei um ano desempregada. Os 2 anos foi para me ter certeza que eu estava segura naquele lugar. Até porque eu tinha a mentalidade dos meus baby boomers de casa, que era quanto mais tempo de empresa, mais competente você é. Que a gente sabe que hoje isso não existe mais, mas era o que a gente aprendia dentro de casa. Eu imagino que a Thaís entenda que ela também tenha exatamente. levado essa lição. E aí eu pensei, pô, mas de uma coisa eles têm razão, eu preciso estar estabilizada. E aí mas assim, nenhum desses 3 anos eu parei de fazer o Enem. Porque eu sabia que a faculdade começa baratinha. Baratinha assim, né? Não é nada barato, mas começa num É preço mesmo. acessível e vai piorando. A cada 6 meses, né? A cada semestre piora. Então, o que eu pensei? Não vou desistir, porque pelo meu bolso, eu tinha consciência que eu não ia conseguir terminar de pagar. Até porque todo estudante precisa fazer um estágio. E todo estágio paga um mísero número montante de salário. Então, eu sabia que não ia ter condições. E assim, na minha classe, a galera era recém-formada no ensino médio. A galera falava de colar na prova com WhatsApp. Na minha época, o auge nosso de celular era o SMS limitado a Oi. Que quem não tinha Oi era limitado a caracteres, que era pior do que o Twitter, acreditem. E eu ainda nem vou corrigir o nome do novo Twitter,
Porque na época era Twitter mesmo e era assim que funcionava. Que era um mínimo de caracteres que era, olha, eu aprendi, eu sofria, cara, eu sofria muito pra ficar no Twitter, porque eu amava, era uma das redes sociais que eu mais gostava na época. Hoje eu não curto mais, porque eu acho que é muito tóxico, mas na época eu amava, eu pirava, mas eu sofria muito, porque acabei de contar aqui, gente, sou péssima pra resumo. Imagina eu contando caractere. Era horrível. Quando lançou a Oi, que era ilimitada, amava. Aí eu gostei, porque era ilimitada. Então eu mandava 50 e era maravilhoso. Mas, enfim, aí eu sofria muito e eu tive essas questões também. Então, resumindo, eu fui entrar lá para 2015, eu acho, 2014 para 2015. Eu sei que eu me formei em 2018, a formatura foi em 2019. Mas eu me sentia a tia, literalmente a tia do rolê. A galera querendo beber, usar droga e eu focada. A galera escolheu uma faculdade perto de casa, eu escolhi uma longe de casa. Que a intenção era, eu não quero chegar atrasada. E como eu pretendo já mudar de emprego, eu preciso pensar. E se o emprego for na Paulista, ou se for no Morumbi, eu vou conseguir chegar a tempo de prova, de aula, para não perder? Porque eu prefiro chegar tarde em casa, mas tá, com meus estudos em dia. E era assim, foi caótico, foi bem difícil essa fase, mas eu vivi ela no tempo certo. Porque eu tinha uma coisa chamada assim, colágeno. E aí a gente tem mais energia para as coisas. Então, na época eu era maluca. Eu estudava e trabalhava. Gente, nossa, eu trabalhava CLT, cara. Era assim, era dureza. Eu chorava no banheiro quase que todos os dias, assim, era Eu triste. te entendo. Mas a gente tinha que pagar a conta, né? Eu morava com os meus pais, mas eu arcava com conta. Então, assim, eu tinha as coisas também. E outra, a faculdade é caro pra caramba. Thaís É também tá de muito caro. prova. Porque, assim, Então, publicidade tem muita coisa, né? até queria comentar também, tu fez o Enem, né? Eu também fiz vários anos. Enquanto isso, eu pagava a faculdade, trabalhando em 2 empregos, tipo Július, né? Do Todo Mundo Odeia o Nossa! Cris. Então, super te entendo. Era muito difícil, muito caótico. E até que eu passei no Enem com 28 anos. Quer dizer, eu fui com um pouco mais nova, mas Sim, pouca coisa. E não, e o emocional que a gente tinha que trabalhar. Porque assim, a cada Enem que não dava certo, eu só conseguia pensar de, meu Deus, eu não vou conseguir pagar. eu te Até onde tem que entendo. ir? Eu Então, acho que foi numa época que meu cristianismo se ligou muito, viu? sabe que eu fiz a faculdade, mas eu fiz durante anos e era aquela coisa: faz um pouco, tranca, paga as parcelas, depois vai de novo. Então foram muitos anos nisso. E quando entrei no Enem, foi justamente quando eu mudei de curso, quando eu vi que realmente o design eu amo, mas eu amo para admirar, sabe? Não para viver disso e nem para trabalhar com ele. Então, foi ali que eu disse que não não iria continuar, vamos para publicidade. E aí eu me formei na pandemia, Meu em Deus! 2022. Então, foi, assim, caótico, Thaís, mas eu acho que eu não deu tudo consigo certo e não te ressaltar o quão você é corajosa. Sério, coragem te define. Eu não sei se você se atribui a essa característica, mas assim, se não, se coloque agora neste lugar. Porque você é nossa, uma mulher muito corajosa. Eu te admiro muito de coração, porque assim, obrigada. eu planejei não trancar, não por desmérito de quem tranca nem nada. Eu acho que assim, se tem que acontecer na jornada, que aconteça. O importante é você chegar onde você pretende. Mas eu sabia que se eu trancasse, eu teria muita dificuldade em retornar. Eu tinha Sim, isso comigo. Então eu pensava, Deus, só não me permite trancar porque vai ser difícil entrar. E eu sei disso porque pela grana. Não era pelo estímulo. Estímulo eu tinha de sobra. sim, Faculdade também. Ai, colegas a gente faz. Professora, a gente se dá um jeito. Grupo, a gente se enfia em qualquer um que a gente prove, talvez, a nossa capacidade tal de contribuir e tal. Enfim, para tudo você tem um jeito, só não tem pra morte. O resto. A gente se vira. Só que, cara, eu tinha muito medo disso. E o emocional foi trabalhado pesado. E assim, trabalhando CLT, estudava à noite. Aí eu saía de casa 4, 5 da manhã para chegar às 7 horas da manhã, porque para quem não mora em São Paulo, trânsito é complicado. E eu sou uma pessoa que odeia atrasos. Então eu saía de casa com 3, 4 horas. E aí, quando acontecia alguma coisa, eu ainda assim chegava cedo por conta disso. Era meu jeito de trabalhar, assim.
No sábado eu ainda fazia inglês, acordava de manhã para ir para inglês, e no domingo a doida, porque eu sou uma doida para fazer isso. Ao invés de descansar, que era o meu único dia para estudar, eu ainda ia para igreja de manhã, porque não bastava ir à noite, não, tinha que ser de manhã. Mas eu confesso que de um jeito torto, porque eu precisava descansar e não conseguia quase nunca, era o que me fortalecia, era o que me mantinha firme ali na minha história. E pensando nisso, pensando no que a gente acabou de retratar, que nossa história não foi nada fácil, você tem algum erro que você leva como aprendizado hoje? De novo, pode ser tanto da sua vida, que você acabou de falar, quanto do empreendedorismo, mas algo que você falou assim: olha, Pri, pelo menos ficou como lição. Então, eu sou muito impulsiva, né? Então, às vezes, eu acabo colocando o carro na frente dos bois, aquela coisa toda. Uma lição foi realmente aprender a esperar as coisas no seu tempo, que E cada a coisa mais tem no seu difícil. tempo. Como a gente tinha conversado, né? A minha vontade é ver minha empresa gigante, empregando outras pessoas. Só que isso tem um tempo, não é do dia para a noite. E isso foi algo que me deixava muito ansiosa. Eu parei algumas vezes essa produção, parei de postar. Inclusive, estou retomando, né? Justamente por isso. E acho que entender que as coisas têm um tempo, principalmente isso. O resto a gente corre atrás, a gente consegue realizar, mas ser impossível demais, não que eu deixe de ser. Acho que às vezes é bom também a gente, né, ter essa impulsividade, mas ela não sempre, que ela faz mal pra gente também. Nossa, ela faz muito mal, cara. Sabe que você acabou de me dar um tapa na cara sem querer, querendo? Porque assim, tempo é uma coisa que eu vivo falando para os meus clientes, sabe? Você vai entender melhor do que ninguém também. Cliente é muito. Eu vou falar isso, mas eu já me corrijo, eu prometo. Cliente é muito apressado. Não, mas quanto que eu vou conseguir atingir 10 mil seguidores? Não, mas é que aquele post que ficou tão bacana não teve quase nenhum like. É muito ligado à métrica de vaidade. E eu sempre Sim, bati nesse martelo de, olha, tem empresa que vai bater X seguidores em meses e outras em anos. Mas você prefere ter 10 mil seguidores e um cliente? Ou você prefere ter 500 seguidores e 200 clientes? Porque métrica de vaidade não vende, gente. Só que assim, né? Eu tô falando uma coisa bacana, tô falando uma coisa legal que funciona. E aí eu comecei a criar conteúdo há um ano e meio. Sila de um ano e meio atrás, postando seu primeiro mosaico profissional, adivinha qual foi a primeira cobrança que eu mesma me fiz? Eu acho que foi a primeira vez. Eu sempre tentei me colocar no lugar do outro, inclusive do cliente. Eu acho que isso me ajudou muito a ser um atendimento melhor. Porque eu sabia falar com eles. E eu lembro de receber muito desses elogios quando eu trabalhei em agência. Poxa, eu quero a Priscila me atendendo porque parece que ela sabe o que eu tô sentindo. E eu nunca tinha empreendido assim, dessa maneira. Eu sempre fui uma criança que fazia de um tudo para ganhar dinheiro. Então, eu já fazia trança de crochê, pendurava em pirainha de cabelo e vendia R$ 1, assim. Mas, assim, empreender mesmo, como a Thaís está fazendo, eu nunca tinha feito. Produto, né? Nunca tinha feito. Mas já tinha uma ideia que não era fácil. E ali me colocando no lugar de tentar vender o que o cliente estava produzindo, eu percebia que não era fácil estar na posição. Então eu tentava ver o que eu podia fazer de melhor para me entender melhor com ele e também fazer ele entender o nosso lado, que é muito importante. E a partir dali eu pensei, cara, eu entendo agora por que as métricas de vaidades falam tão alto. Mesmo entendendo que elas não vendem. Mesmo depois de um ano de Podpri, que a gente fez um ano em março, eu pensava que em um ano eu já ia ter resultados melhores também no podcast. E eu nem tô pensando em patrocínio nem nada, não. Pensando em números mesmo, em métricas. Eu pensava que eu ia estar em outro lugar. Mas um ano hoje de mercado não é nada. Até porque a gente tem que pensar que em um mês, não sei quantos milhões são criados. Então a disputa por audiência está cada vez maior. E aqui o ponto não é sobre você fazer parte e pegar seu pedaço da fatia, mas no que está fazendo sentido. A minha audiência pode ser pouca, mas faz sentido para mim hoje. Os meus convidados, ou o que eu tenho hoje de material, seja físico, seja também do que eu consigo fazer, do que eu dou conta de fazer. E aí, quando eu lembro
Nossa, eu não vou esquecer que eu vi um podcast que foi indicado lá na comunidade do RD. E aí eu entrei, e aí eu vi a estrutura do podcast. Meu, a pessoa alugava um estúdio, uma puta produção. A única diferença comigo é que eles gravavam ao vivo. Então era ao vivo e depois ficava gravado no canal. E eu faço gravado, edito e tudo mais. E aí eu parei para ver a estrutura e falei assim, cara, eu faço basicamente as mesmas coisas. Claro, eu não tenho um estúdio e eu não tenho a estrutura física, né? Vamos ser coerentes também. Mas eu pensei assim, eu faço a mesma coisa. O editado que eu faço, aí eu vi outro também que é bem parecido, que não era ao vivo, que era editado. E eu vi tudo assim, eu falei, mano, eu tô no caminho certo, eu não tô tão errada assim. Quando eu fui no Conexão também, eu ouvi muito esse negócio da construção de conteúdo. Eu não me senti pra trás. Porque eu falei, pô, eu tô construindo o meu conteúdo. Talvez eu ainda não encontrei ali o meu formato, talvez eu ainda estou buscando ali tava procurando muito minha identidade visual de um modo geral, porque eu ainda não estava satisfeita, porque sou eu mesma que faço e eu não sou designer. Então tem tudo isso. E aí eu pensei, cara, não, mas eu tô no caminho, e isso que a Thaís falou é muito importante. Eu acho que você que empreende e tem realmente esse desejo de crescer, eu acho que esse aprendizado você não vai fugir. Tipo, tempo é fundamental. E é o pior, porque é o que vai mais demorar para maturar, é o que vai demorar mais para amadurecer. E, infelizmente, não tô falando isso como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, não, gente. Eu sou uma pessoa ansiosa, trato em terapia ansiedade, mas a gente precisa lidar, cara. E eu acho que uma coisa que me ensina muito, que me ajuda, né? Quer dizer, a aprender um pouco essa lição, é porque, como eu sou cristã, eu sou católica, tem aquele lance do tempo de Deus. E, cara, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Então, não sei, se você for ateu, pensem no seguinte: você vai ter que aprender a lidar com o tempo de alguma coisa. Agora, se você acredita em Deus, mesmo sem seguir religião nenhuma, fica aí a dica. O tempo dele é diferente do seu. E existe um propósito para isso, né? É diferente porque às vezes a gente é que nem cliente não sabe o que quer. E a gente também não sabe o que quer. Às vezes, a Thaís só não engrenou e não cresceu gigantesco assim a empresa dela, porque não é a hora. Se crescer agora, ela não vai saber lidar com isso. E quando crescer, ela já vai estar tão pronta e madura para lidar com aquilo, não que ela seja matura hoje, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é sobre você ter uma maturidade de empreendedor, uma maturidade de você entender o crescimento, porque não é fácil. Na pandemia mesmo eu criei a minha consultoria e ela cresceu de um jeito que eu não acompanhei. Tava todo mundo precisando se divulgar digitalmente. E tava uma zona na época. Então eu cresci num momento que eu não me arrependo de nada do que eu fiz na época. Eu acho que eu lidei da melhor maneira possível que eu poderia ter lidado, mas eu poderia ter feito melhor muitas coisas. Então eu entendo que se eu crescer hoje, eu vou estar muito mais preparada do que quando foi na pandemia que eu tinha criado a minha empresa no susto. Eu criei como um plano B. Na verdade, foi literalmente um plano B, porque eu estava quase tendo uma crise de burnout na minha primeira agência. E aí uma pessoa acreditou em mim, a minha prima, minha pessoa, para quem assistiu Grey's Anatomy. Aí ela acreditou em mim e falou: por que você não cria seu CNPJ e voa pro mundo? E na minha cabeça, que mundo, querida? O mundo não vai me querer, o mundo não vai me aceitar, eu não tenho o que o mundo precisa. Até que eu me abri para o mundo e assim, em dias eu consegui um outro emprego, só que precisava ser PJ, aí tudo aconteceu. Aí depois veio a pandemia e tudo mais. Então, assim, é muito bacana a gente entender essa questão do tempo dessa maneira filosófica mesmo que eu estou aplicando, porque é assim. Não adianta a gente querer crescer do nada, porque conheço muitas empresas, tem muito case sobre isso, de empresas que cresceram muito rápido e não deu bom. É que nem a questão da viralização de conteúdo. Será que viralizar é bom? Aquele conteúdo de corte seco que estava em febre, que era cair na caixa d'água, que era tropeçar enfim, tinha muitos aleatórios, assim, o bicho que ia morder, e daqui a pouco mostrava um outro corte, nada a ver, assim, e tal. Viralizava? Viralizava. Era engraçado de ver? Opa, morria de rir com vários. Mas vende. A padaria que fez aquele conteúdo zoando o cliente, né, que era zoando o pedido, grosseria do cliente e tal. Faz sentido? Para quem trabalha com aquilo. Eu tenho certeza que 90% dos clientes que viam aquilo não gostavam. Ainda pensavam, não vou naquele estabelecimento, porque eu vou virar piada no conteúdo dele. É igual o stand-up, né? Eu vou para stand-up,
Gostaria de ir com mais frequência, mas não vou tanto assim. Eu não sento na frente nem a pau, porque eu já tenho cabelo azul. É fácil chamar atenção. E eu não quero virar piada pro dono do stand-up. Então é a mesma coisa, eu não vou pro estabelecimento que eu sei que vai fazer piada de alguma coisa. E é isso que ferra, porque assim, você vai crescer seguidor. As pessoas vão se identificar, seja porque já trabalhou em estabelecimento com cliente, seja porque tem um estabelecimento. Então, essa galera faz volume. Mas essa galera não vai vender. Até porque são seus concorrentes. Se a gente parar para pensar, são outros donos de padaria ou funcionários de padarias que estão lá seguindo e concordando e compartilhando, porque é o que faz sentido para eles. Então, assim, por isso que eu acho que tempo é tão importante. Talvez esses perfis sigam com esse conteúdo. Mas se eles forem sensatos e verem as métricas, eles vão falar, cara, do que me adianta viralizar com 10 milhões de views e não vender nada? O PDV tá ali vazio, as moscas. Ninguém vai. Por que será que ninguém vai? Joga uma caixinha de pergunta pra você ver se não vai ter meia dúzia falando, eu não quero virar piada pra você. Então é muito assim. Nossa, você falou tudo agora, de coração. Inclusive, eu não sei se você vai considerar a mesma coisa, mas se você for deixar um conselho para alguém que quer muito empreender, seja serviço, produto, mas eu acho que principalmente produto, que você vai ter mais voz disso. O que você falaria para eles? Eu não sei se você vai encaixar no tempo e fica à vontade se você quiser considerar a mesma coisa, tá? Tranquilo. Para mim, um conselho seria, primeiro, ter persistência. Muitas vezes cai nessa parte do tempo também, né? Mas persistência, coragem e o mais importante, que é o propósito. Eu sei que essa palavra ficou um pouco clichê, né? Com o uso de muitos gurus aí, mas a gente não vende produtos, a gente vende cuidado, vende uma solução, né? Uma emoção, uma história. Então, é preciso estar muito, muito junto e ter uma verdade no que a gente faz. Então, o outro conselho seria para não se comparar. Eu mesma faço isso de vez em quando, sei que é errado. A gente acaba olhando outras marcas, outras empresas e vendo, nossa, como eles estão crescendo rápido. A gente não sabe o que eles fazem ali para crescer. Às vezes eles estão usando muitos recursos que a gente não tem ou não pode investir no momento. Então, saber que nem todo o conteúdo, nem todo vídeo, ele vai viralizar. E realmente volta no que a Pri falou sobre viralizar. Será que isso realmente vai vender? Vai ser importante para a marca? Ou você só vai estar fazendo um conteúdo ali engraçado e que vai vir pessoas, às vezes até de outros países, que não tem nada a ver com o seu público-alvo? Então, o conteúdo com constância, com presença, colocar seu toque final, acho que é uma das coisas mais importantes, é ter esse carinho e esse cuidado na hora de fazer todo o seu produto, sua embalagem, seja o que for. E também, isso também é um tapa para mim, que é também não ter muito medo de errar. A gente sabe que erros fazem parte e que às vezes fazem a gente duvidar do nosso próprio valor, né? Do que a gente realmente acredita. Mas é importante saber que vai acontecer erros e tá tudo bem, sabe? Acho que é isso. Você falou de ter coragem. Eu lembrei que eu vi uma mulher assim como a gente, trabalha na área e tudo mais, e ela compartilhou uma caixinha de pergunta que eu até mandei pra ela essa reflexão. Ela mandou assim: "Você também tem medo do flop?" E aí eu pensei assim com ela. Ela tava falando sobre construir conteúdo. E ela colocou que um dos maiores impedimentos dela fazer isso é o medo do flopar. E aí eu pensei, cara, você não acha que isso é uma baita ironia? Sem querer tirar onda com o seu conteúdo, né? Não é sobre isso, tanto Sim. que eu não coloquei na caixinha. Mas eu quis colocar num ponto de, pensa comigo, você já não posta nada? Você já tá flopado, tá com medo de algo que já tá rolando. Eu lembro que quando eu comecei, eu também tinha esse medo de, meu, não. E realmente, teve post meu que até hoje, às vezes, não tem curtido. Mas assim, tá tudo bem. Se passou pelo seu feed, você não se interessou? Ok.
A vida é assim nas mídias sociais e tá tudo certo. Eu acho que eu preciso ter mais medo do não fazer. Outra, eu digo mais, a Thaís falou sobre errar. Gente, se vocês não errarem, não errarem muito, significa que vocês não estão tentando direito. E quem tenta, erra. Eu tô assistindo The Bear da Disney Plus, que é o urso, e no primeira temporada ele fala isso. O rapaz erra uma receita de bolo e ele acaba, tipo, colocando muita eletricidade numa batedeira industrial e acaba puxando toda a energia da lanchonete e cai tudo. E aí ele fica muito mal, porque eles já estão na lama, assim, já estão quase falidos, e ele piora tudo. E aí ele vira e pede desculpa e fala: Eu não vou mais errar. E o sócio do restaurante vira pra ele e fala assim: Não, você vai errar sim. E vai errar muito. Porque se você não errar mais, significa que você não vai mais fazer. E se você tá aprendendo algo novo, é meio óbvio que você vai errar. Então, gente, não tenham medo de errar. Pelo contrário, façam com essa vontade de errar. Eu quero ver se isso aqui vai ser muito ruim pro meu perfil. Claro, sem ferir ninguém, sem desrespeitar ninguém, que é importante, né, colocar aqui. Mas tentem. Será que esse formato funciona para mim? Sabe como você vai descobrir? Fazendo, executando, postando. E você não vai conseguir de outro jeito. Eu fiquei muito feliz com um comentário que surgiu numa comunidade, não foi do RD no caso, mas eu fiquei muito feliz. Foi uma coisa boba, sabe? Tipo, até eu diria até que fútil um pouco, mas me fez muito feliz. Eu não estava me identificando com o meu perfil, mas eu não deixei de postar. Eu continuei postando. Mas eu tava incomodada. Ai, tá faltando alguma coisa. Até que eu compartilhei, eu agora tô mais satisfeita com o meu perfil. Mas aí tô na dúvida, né? Será que vai dar bom? Será que não vai? Tô esperando maturar, que é isso que eu tenho que fazer. Mas eu vou tentar manter porque foi o que eu gostei pessoalmente e profissionalmente também. E aí eu recebi um elogio, uma pessoa do grupo falou: pô, eu gostei muito do seu perfil. Tá arrasando. Cara, eu não sei se ela falou por falar, né? Não sei se ela só quis jorrar elogio porque a galera tava meio que divulgando os perfis e tal nessa comunidade. Mas aquilo me fez tão feliz porque fazia um tempo que ninguém falava nada. Eu tinha um post ou outro que alguns amigos se identificavam, mas só. Não tinha nada que ia pra frente. Então, tentem. Vai casando com. Até isso falou uma coisa também muito bacana. Coloca o seu dedo, pessoal. Porque sabe o que te diferencia de todas as marcas de produtos semelhantes ao seu? Que elas não são suas. Então a sua marca é sua. Coloca um dedinho pessoal ali. Eu brigo muito com os meus clientes sobre separar gosto pessoal de profissional, né? Porque o jeito que você usa as mídias sociais não é o mesmo jeito que os seus clientes e consumidores usam. Mas, independente disso, precisa ter seu toque. Então, o meu toque no meu perfil é ter muito azul, por exemplo. E aí eu já ouço que as pessoas falam: eu vi não sei o que azul, lembrou de. Eu vi o céu azul, hoje eu lembrei de você. Teve uma época que eu levava isso na zoeira e hoje eu penso: cara, meu branding. Eu tô conseguindo fazer meu brand direito. Tudo bem que era porque é uma coisa que eu já queria e tal, mas é isso, é sobre isso, é o dedo pessoal. Então, não tô querendo colocar aqui também que eu tenho muitos objetivos ainda a traçar e atingir, mas eu quero dizer que é o caminho. Pô, gente, eu tô 1 ano e meio criando conteúdo para mim mesma, e só agora que eu consegui entender qual é o meu formato, qual é o meu objetivo e aonde que eu quero chegar de fato. Então, agora eu consigo ter maturidade para entender isso. E porque quando eu comecei eu não entendia? Não, porque eu já estava criando conteúdo para cliente há mais de 10 anos já. A diferença era que criar, aliás, gerenciar perfil de cliente não é gerenciar o seu perfil. Assim como todo cliente novo, vai ser novo, vai ser novidade, vai ser coisa que você não sabe ainda como lidar. Você vai ver como o público reage, quais públicos você quer atingir, inclusive. Tudo isso, quando o cliente é novo, acontece. Então, por que que com você vai ser diferente, né? Enfim, falar com empreendedora me inspira. Mas vamos a um bate-bola final, que infelizmente estamos chegando ao fim do Pode Crer. Eu tô muito triste. A minha vontade é gravar 3 episódios com você agora. Ou então um de Eu 5 amo. horas. Vamos agendar isso, vamos agendar Vamos, isso. vamos. Eu Mais um adorei. bate-bola rápido que vi na sua mente, Uhum. fique sem receio de nada. Algo que você fez e mudou tudo, que você fala assim, cara, se eu não tivesse feito isso, eu tenho certeza que nada tinha acontecido depois. Eu acho que muito da coragem, né? Porque eu estava num momento tão estressante. Quem já passou por uma crise de burnout sabe como
difícil, a gente não tem vontade de mais nada. E foi, né, em pegar uma vela, cheirar e trazer um pouco de vida, justamente. Então, acho que ter tido coragem de começar e também não só de ficar nos testes, os testes duraram 2 anos, a gente, é, a gente fala de coragem, mas às vezes a gente mesmo não pratica. Então, É depois de difícil, é muito difícil. tempo, a gente, né, eu tomei coragem de vender, né, de colocar, indicar, falar com amigos, conhecidos, com toda a comunidade que a gente conhece. Então, acho que ter coragem foi fundamental. Ah, empreender é um ato de coragem, com certeza. Não tenho dúvidas. E você indica alguma série, filme ou livro? Pode ser tanto do que a gente está falando, algum que você leu e gostou muito e te ajudou no seu empreendimento, ou também para lazer, porque, como você bem citou, out, galera, então não vamos pensar só em trabalho também. Inclusive, se quiser citar dois, um de trabalho e um de lazer, fica à vontade. Pode ser. Eu gosto muito de ler, então vai ser uma indicação de livro. Como não estou tendo muito tempo, né? Livre hoje em dia é um luxo para gente. Verdade. Então, o primeiro que eu indico é de trabalho, que é o Despreparada para Empreender, da Sony Barlow. Ele é um livro que fala ali sobre os bastidores de empreender, especialmente com quem não nasceu com aquele manual na mão, tipo eu. Aprendi tudo, né, no dia a dia. Então, esse livro é ótimo, ele é da H1 Editora, e eu recomendo demais. E o segundo é um livro que ele é um pouco complexo, mas que é o meu favorito da vida, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, Eita! eu amo esse livro. Ele é gigante, né? A gente sabe que ele é um livro super complexo, até pela forma da escrita, mas ele é um livro muito transformador. Eu acho ele um livro que te faz pensar muito sobre a vida, sobre o mundo, e é um livro que foi escrito há muitos anos e ele é atual ainda. Então, eu acredito que seja indicação para a vida, né? É um livro complexo, mas que com certeza vai pegar um pedacinho do coração de vocês. Nossa, que tudo! Fiquei a fim de ler agora. Eu sou uma leitora em ascensão. Tô até fazendo parte de um clube do livro para ver se eu fico Legal. melhor nisso. Porque eu gosto de ler, mas eu não tenho o hábito da leitura. Não tinha, porque agora eu tenho. Inclusive, acabou o nosso prazo do último livro e eu vou ter que esperar até quinta, que é a nossa reunião, para a gente falar sobre. Eu já tô sentindo falta. Tipo, eu não tenho um livro para ler antes de dormir, assim. Então, tô gostando bastante. Cara, eu vou deixar também algumas indicações. O The Beer, que eu acabei de falar, o urso, ele Maravilhoso. fala sobre os desafios de empreender. É claro que assim, né, Disney, queridos, literalmente, então acontecem alguns milagres para salvar, e na vida real a gente sabe que o milagre não existe. Os boletos vão continuar vindo e os desafios só crescem. Mas eu acho que é um. Tudo bem que a primeira temporada também me deu uns gatilhos de ansiedade. Tudo que é de cozinha, eu acho que deixa um pouco assim, mas tudo bem. Mas eu indico ainda, eu não terminei, mas eu tô gostando muito do decorrer do que tá acontecendo. E eu acho que é um pouco inspirador também. A gente falou tanto de ter coragem, né? E eu acho que vai funcionar. E se eu pudesse também indicar um filme, eu assisti um filme ontem. A gente tá falando aqui com duas mulheres. Então acho que fica bacana eu mencionar que é Nossos Tempos, é da Netflix. E cara, eu não gostei do final, mas eu amei o filme. O filme, o conceito dele foi maravilhoso. Fala muito sobre. É um casal que consegue viajar no tempo. Então, ele sai dos anos 60 e vem para 2025. E o impacto que tem nisso no casal, tipo, como o homem vê, tipo, a mudança de tempo, as mudanças que aconteceram. E como a mulher também encara isso, cara, é muito bacana. Eu fiquei assim. Eu tô doida pra ver alguém que já tenha assistido pra me discutir, porque eu não quero soltar spoiler. Mas eu só não gostei do final, porque eu acho que não fez jus à jornada de tudo que aconteceu. Mas o filme foi muito bacana. Eu acho que tem um pouco dos miseráveis que você comentou, que faz a gente Sim. pensar, faz a gente refletir. E eu duvido que você assista esse filme e não pense nisso, principalmente se você for mulher.
principalmente. Ai, Já anotei Thaís, como... chegamos no final. Desculpa, te interrompi. Imagina. Mas Esse já pode quero abrir colocar seu. na minha listinha Ai, assiste, por de favor, e depois filmes me conta. assistir. Me chama. Assisto. Fala, Pri, assisti. Vamos brigar sobre? Pode deixar. Vamos discutir. Queria agradecer, Thaís. Você foi maravilhosa. Você foi um amor, da conversa até aceitar o convite. Você me deixou com o coração quentinho, de coração. Obrigada. Eu fiquei tão feliz quando você aceitou. O episódio ficou incrível. Ficou maravilhoso, eu tenho certeza. Você engrandeceu muito, fortaleceu muito, trazendo a sua experiência. Cara, eu não sabia que a gente tinha tanta coisa em comum até na nossa história de peleja de graduação. Então, assim, tô muito feliz que eu realmente vou te levar, assim, para a vida. Porque é difícil a gente encontrar quem tem história parecida com a gente, né? Então, deixa a gente, assim, num sentido de não estamos sozinhos no mundo. Então, obrigada, quero muito agradecer. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Inclusive, quem ficou até o final, eu quero colocando o nome da marca da Thaís aqui nos comentários, que agora eu tô assim, tô colocando gatilho. Quem ficou até o final vai ter que comentar para mim saber quem ficou até o final. E olha, quem ficou até o final, tenho certeza que ficou satisfeito. Foi maravilhoso. A gente deu aqui, ó, uma colher de chá para quem quer empreender, para quem tá empreendendo. E a gente ainda deu um empurrãozinho que precisava. Galera, criem. Criem sem medo de ser feliz. Porque flopado você já tá? Você já tá sem fazer nada. Então, assim, cagão, medroso, você já é. Prove que você pode ser melhor do que isso. Somos duas cagonas que estão tentando ser mais corajosas. Mentira, que Thaís já é muito corajosa porque ela empreende já há um Exato. tempo e sabemos como é o desafio. Então, muito obrigada, Thaís. Eu tô muito, muito feliz realmente com esse episódio. Eu tô realizada que vai vir uma sequência e você faz parte dessa sequência incrível. Então, eu tô assim muito empolgada. Muito obrigada. Fique à vontade para se despedir. Eu espero que você volte mais vezes. Com certeza. Pode deixar. Então, eu queria agradecer muito o convite, foi muito especial para mim. Vou ficar um pouco emocionada, porque, né, a gente às vezes passa todos os dias ali sozinha, e aí a Pri veio, a gente já conversou, foi aquela sinergia muito legal. Então, foi incrível poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha marca, né? Uma dica, assim, se essa conversa, ela te fez lembrar de cuidar mais de ti, de valorizar pequenos momentos, ou de simplesmente parar um pouco para respirar, então eu acredito que o nosso propósito chegou até você. É muito especial para mim saber disso. E se quiserem continuar acompanhando a minha jornada e a da Vilex, a gente está nas redes sociais e de portas abertas para vocês. Obrigada. Ai, eu quero te colocar num potinho. Deixa de colocar no potinho. Só não pode ser de vela aromática, infelizmente. Infelizmente, eu queria deixar claro que eu tô muito triste com esse meu negócio de adulto. Ô, Thaís, eu fui uma criança que não tinha uma alergia. Aí eu viro adulta e fico com dor de barriga, com... Ah, não. Ai, não, gente, não, ficou muito E eu triste. estava preparando a vela para te enviar já. Oh, ai, que triste. Mas terão surpresas, prometo. Eu tô muito empolgada já, porque tem coisas que ela faz que eu ainda consigo usufruir. E vou usufruir. Vocês aguardem que em novembro, bem capaz de eu trazer um episódio de novo contigo com recebidos. Que aí eu vou Claro, trazer com reviews, certeza. tipo, gente, usem. Eu vou fazer um IGC pra você, assim, tipo, gratuito, fácil. Amo. Vai ser um Thaís, prazer. muito obrigada de novo. Eu tô muito feliz e a gente vai ter que gravar de novo. Eu acho que assim, deixei em aberto antes, agora virou uma obrigação Sim. sua, porque eu amei. Inclusive, galera, vão nos perfis. Perturba ela, fala, cadê? Eu quero mais conteúdos. Coloca lá também o que vocês querem. Ah, eu quero mais reviews, eu quero mais que você mostre como é feito. Eu quero mais, não sei. O que que vocês gostam de ver desse tipo de marca? Então vão lá também para incentivar, para mostrar para ela que vocês querem ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês tenham chegado até o final, porque tá maravilhoso, tá, ó, um chuchu de tanta coisa entregue, de sucesso, conteúdo rico aqui. Nossa, isso aqui se fosse transformado no e-book, vende horrores, tá? Então eu Bora espero que vender vocês o tenham e-book. gostado. Compartilhem com seus amigos empreendedores, com seus chefes, enfim, com quem você conhece, que eu tenho certeza que vai ser muito valioso. Um cheiro da Pri!